Esse mundo é feio. O arco da convicção de Berserk é bem marcante para mim, não só por causa dos eventos, que prenunciavam o retorno do Grift ao mundo físico, com a praga que varria cidades inteiras, a invasão Kushan, a execução de pessoas consideradas como hereges pela Santa Sé e o fato de praticamente todos do reino terem sonhado com um Falcão Branco. Mas mais que isso, o arco é marcante também por causa desse apóstolo, que se identifica como o ovo do mundo perfeito, que diferente dos demais apóstolos, não batalha, não fica se alimentando de seres humanos, no entanto tem uma visão extremamente pessimista e maliciosa do mundo. O arco inicia quando a Casca acaba fugindo dos cuidados do Rickert e da Erika e vai para Albion, cidade que para muitos de Midland estava sendo considerada como um refúgio da praga que se alastrava ceifando vidas. Albion era considerado um território sagrado, já que a cidade estava em posse da Santa Sé e foi construída em volta de um monastério, uma torre conhecida como a Torre da Convicção. Então Guts vai até Albion, atrás da Casca, que acaba sendo capturada por suspeita de bruxaria pelo inquisidor da Santa Sé, Molgus, conhecido por ser extremamente severo. E no decorrer dos eventos em Albion e da tentativa do Guts resgatar a Casca, começava a ficar cada vez mais evidente que tinha algo manipulando os acontecimentos naquele lugar, já que haviam sinais que faziam alusão à marca do sacrifício. O Skunk Knight, que também estava na cidade, havia percebido esses eventos incomuns, com uma suspeita de que algo que envolvia a mão de Deus estava para acontecer, até se deparar com quem, aparentemente, estava por trás de tudo, um apóstolo de formato parecido com um Berrelite. O apóstolo diz ser o responsável por executar a vontade da mão de Deus naquele lugar, se identificando como o ovo do mundo perfeito, e conta a sua história e o seu propósito. Ele conta que a primeira memória que ele teve, ainda enquanto ser humano, era de sempre ter vivido na base da torre, escondido e sem ser conhecido por alguém. Uma vez ele se atreveu a espionar de perto outros humanos, mas as pessoas se espantavam com a sua feiura, o apedrejando, e então ele voltou a se esconder, cavando um buraco no entorno da torre. Ele disse que só saía para procurar comida durante a noite, pegando restos de lixo. E conforme o tempo passava e os anos, ele ia cavando cada vez mais fundo o buraco. Até que um belo dia, ele se impressiona com um visitante inesperado, um cadáver que cai no buraco. E a partir daquele dia em diante, a sua casa se tornou uma grande lata de lixo funerária, para os habitantes da superfície, onde ele acabou sendo soterrado por cadáveres que eram lançados da torre, sem que ninguém sequer soubesse da sua existência. Até ele ser salvo, em algum momento, pela mão de Deus, que disse que concederia um desejo a ele, em troca de um sacrifício. E o que ele tinha decidido sacrificar foi o mundo ao seu redor, com o desejo de que um novo mundo nascesse, um mundo perfeito. Então, tanto da experiência dele enquanto um ser humano que viveu recluso num buraco, sem ninguém reconhecer a sua existência, quanto do período já como apóstolo, em observar o que o medo da morte que a crença da Santa Sé causava, com as acusações de heresia, com torturas e morte, ele diz a célebre frase de que aquele mundo era feio e que ele deveria acabar. Então, conforme as anomalias aconteciam em Albion, enquanto Guts lutava contra o reverendo Molgus e os seus carrascos, enquanto as entidades do mundo astral possuíam e atacavam as pessoas ao redor, no que parecia ser um espetáculo de morte e fogo, a marca do sacrifício para o ritual de nascimento desse novo mundo era preparada. Só que quando o ovo, com forma de Berrelite, chega ao cume da torre, esperando o momento do ritual acontecer, o bebê corrompido e com poderes sobrenaturais da Casca e do Guts aparece. O apóstolo percebe que a criança estava para morrer, então decide engolir o bebê, guardando dentro de si, num gesto aparentemente de piedade, dizendo que os dois morreriam juntos para o nascimento do mundo novo. E o caminho para esse novo mundo, na verdade, seria o ritual de renascimento do Grift, que deixaria de existir apenas no mundo astral, como a quinta mão de Deus, Fento, e voltaria à vida no mundo físico, com a sua identidade e aparência como o antigo líder do grupo do Falcão, no seu auge, o que acaba acontecendo de fato. Só que essa decisão do apóstolo de engolir o bebê da Casca era mesmo necessária? Será que não acabou sendo um erro da mão de Deus, já que, por causa disso, a alma do Grift e do bebê passaram a dividir o mesmo corpo, dando origem posteriormente ao Moonlight Boy, que nas noites de lua cheia faz o Grift assumir a identidade do filho da Casca e do Guts?
Só para deixar claro, né, que eu ainda não li todos os capítulos de Berserk, até o mais recente, para saber se isso chega a ser explicado ou não. Mas eu fiquei com essa impressão, né, de que se o ovo do mundo perfeito não tivesse tido esse gesto de engolir a criança corrompida da casca do Guts, o Griffith poderia ter renascido sem ter a alma da criança coexistindo dentro dele. Mas bem, como esse vídeo é voltado para abordar a figura do ovo do mundo perfeito, né, a sua história e a perspectiva completamente pessimista que ele tem do mundo, né, de desistência da existência, devido à sua experiência por ter vivido e testemunhado todo o ambiente maligno de sofrimento, miséria e engano humano em Albion, eu vou deixar essa questão de ter sido um erro da mão de Deus ou não em aberto, né? Talvez é para um próximo vídeo. E se vocês quiserem assistir mais vídeos sobre Berserk no canal, já deixem um like e se inscrevam para eu trazer mais conteúdo sobre. Para falar a verdade, eu sou um leitor tardio da obra, né? Só comecei a ler esse ano mesmo. E tirando um arco ou outro, né, eu acho Berserk uma obra excelente. E é isso. Valeu se você chegou até aqui, um abraço e até o próximo café.